Louvado seja Deus por sua vida, que mesmo diante desse feriado, escolheu o melhor lugar, a casa do Senhor, para orar e para ouvir a sua voz através da sua palavra, né? 2 Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1 e depois leremos o texto principal da nossa mensagem. Todos encontraram? Amém? 2 Reis 19, verso 1, diz assim: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, as orações pelos que ainda subsistem. Agora vamos ao verso 14, que será o foco principal da mensagem. Verso 14 ao verso 19. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amém. Senhor, eis aqui a sua palavra. Oramos para que o Senhor fale conosco, ó Deus. A sua palavra é viva, é eficaz, é penetrante como espada de dois gumes. Fala conosco, ó Deus, neste momento. Edifica-nos, consola-nos e exorta-nos para a tua glória, Senhor. Ó Deus, apenas a leitura desse texto já nos traz, ó Pai, uma meditação profunda sobre o seu significado. Eu peço que o Senhor vença as minhas limitações e dificuldades e fala com o teu povo nesse momento. É o que nós oramos gratos a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, Paulo, escrevendo esta carta, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Toda a Escritura é poder de Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este episódio de Ezequias não está aqui à toa. Esse momento em que Judá está enfrentando essa situação difícil, complicada, serve-nos como exemplo. Então, o objetivo desse tipo de evento e desse tipo de relato, dessa oração desse rei, não é simplesmente criar um manual de instruções como se fosse uma receita de bolo, dizendo assim: olha, ore assim, faça isso, desse jeito, que com certeza Deus vai responder a sua oração, o seu pedido, ou vai te dar alento à sua angústia, à sua dificuldade. Não é assim que funciona, não é? Nós não tratamos Deus como se fosse uma receita de bolo, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, nós verificamos que há alguns princípios aqui muito importantes e que nos ajudam muito
quando nós enfrentamos situações difíceis. Por isso que o tema dessa mensagem é exatamente esse. O que fazer quando nos defrontamos, quando estamos diante de situações difíceis e complicadas? O texto que nós lemos está inserido em um contexto maior da invasão da Assíria ali em Israel. Nesse momento aqui, o Reino do Norte já havia sido tomado por Senaqueribe, e os moradores do Reino do Norte, que ficou dividido Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte já havia sido levado cativo por causa do juízo de Deus que Deus já havia proferido, dito para aquele povo se arrepender, e aquele povo ali não havia se arrependido. Então a Síria invade Israel, muitas pessoas são mortas e muitos são levados como escravos para a Síria. Então agora, nesse momento, começa o exército assírio desce para Judá ficava na parte de baixo, no Reino do Sul, e o exército começa a descer e invadir algumas terras ali em Judá. E o exército assírio é famoso por sua violência e truculência. Um exército preparado para a guerra, um exército forte, um exército de homens bastante vigorosos e sanguinários, temerosos. Não é à toa que Jonas não quis ir para Nínive, né? Uma vez que ficava, por exemplo, uma das características desse povo de guerra, sanguinário e truculento, era cortar a cabeça dos seus generais e dos exércitos inimigos e fazerem pilhas com cabeças, né, para exibir a força do poder desse grande exército. Então nós estamos diante desse cenário, um cenário de guerra, de invasão, de dura disciplina de Deus, e Ezequias ele entende esse momento. Mas é interessante quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 18, 2 Reis mesmo, nós vemos que Ezequias, com medo, num primeiro momento, de enfrentar esse exército, de enfrentar essa guerra, ele se sujeita ao domínio de Senaqueribe. E qual que é a atitude do rei Ezequias para a preservação do seu reino e do seu povo? Bom, vou pagar os impostos exigidos por ele. Então nós lemos em 2 Reis 18, 15 e 16, assim, olha: deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, os cobrira. Então nós vemos que para evitar um primeiro conflito ou a invasão e a morte, o que Ezequias faz? Ele, temendo, sabendo que era um exército muito poderoso, muito forte, ele passa a pagar os tributos exigidos pelo rei da Síria, então Senaqueribe. Mas tem um momento, irmãos, que ele se cansa disso. Ele diz: chega de pagar duros impostos, não quero ver o meu povo escravizado, afinal de contas, o nosso povo é povo da aliança, é o povo de Deus. Então, em uma reação a essa afronta, por quê? Porque agora o rei da Assíria começa a enviar cartas dizendo: olha, nós vamos acabar com vocês assim como nós acabamos com todos os outros reinos. Nós vamos destruir o seu Deus, assim como destruímos todos os outros deuses. Os nossos deuses são superiores a todos os outros deuses porque nós somos um exército forte, vigoroso, e aonde nós invadimos e entramos, nós destruímos, nós matamos, nós roubamos, tomamos as mulheres e ficamos cada vez mais fortes e mais ricos. O nosso Deus é mais poderoso que o Deus que vocês servem. Quando o rei da Síria e o exército assírio diz isso, opa! Agora, não era mais contra Ezequias que eles estavam lutando, não era Ezequias a que eles estavam afrontando. É por isso que nesse primeiro momento, dos primeiros versos do capítulo 19, Ezequias entra na casa de Deus, rasga suas vestes, e veste-se com pano de saco, e pede ao profeta, nesse momento da história, Isaías. Esse relato também está no livro de Isaías, e diz assim: até quando, Senhor? O Senhor verá afronta contra o seu próprio nome e o Senhor não vai fazer nada. Porque agora a situação havia piorado.
porque além de afrontar o povo, a Assíria estava afrontando o Deus de Israel. Passado esse primeiro momento, Isaías traz uma palavra do Senhor dizendo que Senaqueribe seria morto e destruído. Mas nesse meio tempo eles recebem outra ameaça, outra carta dizendo: olha, vocês não querem se submeter a nós, vocês não querem fazer cumprir aquilo que nós exigimos e determinamos, então nós vamos invadir Judá, nós vamos invadir Jerusalém, vamos destruir tudo, vamos acabar com tudo como nós acabamos com todos os outros povos. Povos mais fortes do que vocês, povos mais preparados que vocês, povos de guerra, nós os enfrentamos e os vencemos e faremos o mesmo com vocês. Então, diante deste cenário, nós entramos agora no verso 14. Ezequias, rei de Judá, está diante desse grande desafio. E aí, irmãos, o que fazer? Ezequias sabia que o seu exército não tinha capacidade técnica militar, força, para enfrentar o exército de Senaqueribe. Não tinha jeito. Um exército extremamente bruto, preparado para a guerra e para a batalha, em muito maior quantidade que o dele. Não havia estratégias para poder vencer. O que fazer então? Eu gostaria de tirar desse texto, do verso 14 até o verso 19, pelo menos aí, irmãos, 7 princípios que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Pode ser que tenham mais princípios, pode ser que tenham menos, não sei. Vamos ver pelo menos 7 princípios. Nós lemos, a partir do verso 14, que tendo Ezequias recebido a carta da afronta, essa carta de afronta, de que eles invadiriam e matariam e venceriam não somente aquele povo e aquele exército, mas também o rei de Israel, o Deus de Israel, perdão. Então, ele leu a carta e subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Então, um primeiro princípio que nós podemos aprender com a palavra de Deus é este: de que Ezequias, ele prontamente, de forma rápida, ele apresentou as ameaças que ele havia recebido, a afronta para Deus. Ele leu a carta, ele leu a ameaça, e ele não reuniu, a palavra de Deus não diz que ele reuniu um conselho de guerra, como vamos nos defender, como vamos nos preparar. Não, em primeiro lugar, ele vai até Deus. Ele apresenta a afronta, a dificuldade diante de Deus. Irmãos, que princípio valioso que nós aprendemos. Quantas são as afrontas e as dificuldades que nós enfrentamos? Quantas são as lutas que nós enfrentamos também? E muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário do que Ezequias faz. Nós tentamos resolver do nosso jeito, da nossa forma, a nossa maneira, e usamos a força do nosso braço, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, usamos amigos, usamos dinheiro, usamos conhecidos, usamos influência para tentar resolver os problemas. Sendo que a palavra de Deus nos ensina que diante de uma grave ameaça, diante de um grande problema, de uma grande dificuldade, nós devemos recorrer ao Senhor em primeiro lugar. Antes de bolar estratégias, antes de pensar em entrar em contato com aquele amigo influente, antes de pensar em tirar aquele dinheiro do banco para tentar fazer alguma coisa, antes de tomar qualquer atitude, irmãos, nós aprendemos com a palavra de Deus que devemos colocar a situação, esse problema diante do Senhor. Essa é a decisão mais sábia que nós podemos tomar, que nós podemos fazer. Nós lemos em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 a 7, a palavra de Deus nos diz assim: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, com gratidão. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ir a Deus em oração. A oração é uma arma, irmãos, poderosa
que vence grandes e talvez até mesmo, podemos dizer assim, impossíveis batalhas da nossa vida. A oração é fundamental e a palavra de Deus nos ensina isso, para que nós não fiquemos ansiosos, preocupados, tentando resolver a coisa da nossa forma e da nossa maneira. Mas também nós vemos que às vezes Deus, Ele é especialista em corrigir os seus filhos. E muitas vezes Deus nos deixa tomar as decisões erradas para que nós venhamos a aprender, a não depender da nossa capacidade, do nosso conhecimento e do nosso entendimento, mas dependermos somente dEle, apresentando diante dEle em oração. Irmãos, a oração em si mesma, ela não é poderosa, mas o Deus que ouve a oração, o Deus que responde a oração, Ele sim é poderoso. Mas a oração, a Bíblia nos ensina que é uma arma de guerra fundamental para que venhamos a vencer os nossos problemas e as nossas dificuldades. Outra lição que nós podemos aprender é que Ezequias orou ao Senhor de forma particular. Ele foi até Deus sozinho. A oração em público, a oração na igreja, a oração nos cultos, a oração em comunidade, isso são meios de graça e são fundamentais para a nossa vida espiritual. Nós que somos reformados entendemos isso como meio de graça. Deus alimenta o seu povo através das orações comunitárias, nos cultos, como está acontecendo aqui agora. Isso é muito importante. Mas, tão importante quanto a oração comunitária é a oração sozinho com Deus. Você precisa ter tempo, irmão, minha irmã, sozinho com o Senhor. Você precisa ter tempo com Deus. Larga um pouquinho o celular, sai um pouquinho da rede social, larga um pouquinho aquela Netflix e vai passar tempo na presença de Deus. Ezequias nos mostra, através da sua atitude nesse texto, que ele foi até a casa do Senhor e orou a Deus. E aqui é lógico que haviam outras pessoas, mas a princípio o texto nos mostra o rei de Judá, sozinho diante de Deus, clamando ao Senhor, pedindo a Deus, clamando a Deus por uma solução. O Senhor Jesus, no famoso Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 6, verso 6, ele diz assim: olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A importância, irmãos, da oração particular. Eu falo você, mas eu também preciso muito aprender a passar tempo com Deus sozinho. O nosso corpo não quer orar, a nossa mente não quer depender de Deus, o nosso coração quer fazer tantas outras coisas que nós pensamos ser mais importante. Mas quanto tempo, irmãos, nós perdemos deixando de estar sozinhos com Deus? Nós precisamos aprender que, em primeiro lugar, devemos levar os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, tudo aquilo que nos assola diante do Senhor, e muitas vezes diante do Senhor de forma privada, particular. Passar tempo e lutar com Deus sozinhos. Outra lição que nós aprendemos de forma maravilhosa através da oração de Ezequias é que Ezequias, ele inicia a sua oração reconhecendo quem é Deus, a que Deus ele estava se dirigindo, a que Deus ele estava orando. Ele reconhece a majestade, o poder, a glória e a soberania de Deus. Ele não inicia a sua oração pedindo e exigindo e clamando, nada disso. Ele reconhece quão grande era o Deus a quem ele estava ali naquele momento em oração. Nós vemos a oração se inicia: ó Senhor, Deus de Israel. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim: ó Senhor, Deus da aliança. O Deus que fez um pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e portanto fez um voto de aliança conosco.
o Deus da aliança, o Deus deste povo, o Deus desta nação. Esse é o Deus a quem eu levanto a minha voz. Deus de Israel, soberano Senhor, que estás entronizado acima dos querubins. O Deus que vinha com sua presença sobre a tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório. Por isso, o Deus que está entronizado acima dos querubins, porque a presença de Deus no Santo dos Santos vinha sobre a tampa ali do propiciatório, entre os querubins que estavam ali trabalhados. O Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus da aliança. E olha o que ele diz: tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Não somente Judá pertence ao Senhor, Israel também pertence ao Senhor, a Assíria também pertence ao Senhor. Os reinos de todos os povos pertencem ao Senhor, ainda que eles não te sirvam, eles são teu, Senhor. Então vejam que Ezequias, ele reconhece a soberania, a majestade, o poder, a glória de Deus, irmãos. Quantas vezes nós, quando vamos orar a Deus, estamos tão inquietos com as nossas preocupações, com os nossos pedidos, que nós logo já iniciamos, né? Querendo, Senhor, por favor, faça isso, a Deus, por favor, Senhor, faça isso. Mas, quão poucas vezes, irmãos, nós usamos o nosso tempo de oração para dizer quem Deus é. Exaltar a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, a sua soberania, o Deus da aliança, o Senhor da igreja. Nós lemos, por exemplo, no Salmo de Davi, o Salmo 86, versos 14 e 16, olha como Davi ora: ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então olha como Davi se aproxima de Deus também. A Bíblia nos ensina que nas nossas orações nós devemos exaltar a Deus, exaltar os seus atributos. Ele é compassivo, Ele é cheio de graça, Deus é paciente, é bondoso, é grande em misericórdia, o nosso Deus é grande em verdade. Irmãos, devemos dizer isso nas nossas orações, exaltar os atributos belíssimos de Deus. E ele diz assim, Davi, concluindo: volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Então vejam que antes de fazer o seu pedido, compadece-te de mim, Senhor. Olha para a minha situação, Senhor. Me dá força, Senhor. Me ajuda. Antes de fazer isso, ele diz: Deus, o Senhor que é compassivo, o Senhor que é bondoso, o Senhor que é cheio de graça, bondade e misericórdia. Antes de realizar o seu pedido. Então, aqui também na oração de Ezequias, nós aprendemos a exaltação do Deus da aliança, do Deus de toda a glória. Um outro princípio, o quarto, que nós vemos claramente nessa oração de Ezequias, é que ele foi completamente humilde, irmãos. Completamente humilde. Ele se chega na presença de Deus, não com aquele sentimento exigindo: Senhor, somos o teu povo. Porque nós somos o teu povo, o Senhor tem que agir em nosso favor. O Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A palavra de Deus diz isso. Então eu reivindico isso e eu peço isso. Não, nada disso. Até porque Ezequias muito provavelmente entendeu que a invasão do exército da Assíria era juízo e disciplina de Deus, como nós lemos nos primeiros versículos do capítulo 19. Por quê? Era um povo rebelde, porque era um povo desobediente. Então Ezequias entendeu que aquele momento que eles estavam enfrentando, irmãos, era um momento de disciplina de Deus. Então como que Ezequias se apresenta? O rei de Judá se apresenta de forma humilde: ó Senhor, Deus de Israel. Em Provérbios, no capítulo 16, versos 18 e 19, a palavra de Deus diz assim:
A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Deus odeia o orgulho, a jactância. Deus odeia o homem, a pessoa orgulhosa, a pessoa que acha que tem direito e que pensa que pode exigir de Deus alguma coisa. Deus abomina isso. Um outro texto, Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 6 até o verso 10, a palavra de Deus diz assim, olha, Deus resiste aos soberbos, resiste, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então a Bíblia nos ensina qual que é a nossa postura, como nós devemos nos apresentar diante de Deus, com humildade de coração, humildade de espírito, nunca com arrogância, com altivez, exigindo de Deus alguma resposta, como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós. Ele não é. Ele não é obrigado a fazer, ele não é obrigado a responder, e é por isso que nós devemos chegar diante dele com total humildade de coração. Um outro princípio que nós podemos aprender nesse texto que nós lemos é que o rei Ezequias, ele foi humilde, mas ele também foi ousado. Vejam que há lugar para a ousadia na oração, na presença de Deus, mas com humildade de coração. Verso 16, ele vai dizer assim, olha, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouvi. Ele pede a Deus, venha, Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Gente, porventura os olhos de Deus estão fechados? Porventura Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? É claro que não. Deus não apenas está vendo o que está acontecendo, como Ele mesmo decretou. Como Ele está exercendo governo soberano sobre tudo. Não é uma questão de ver, de olhar e, olha, realmente eu não tinha visto o que está acontecendo. Nada disso. Deus, Ele sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Mas olha a ousadia na oração de Ezequias, uma ousadia humilde, né? Senhor, inclina, Senhor, o ouvido e ouve. Eu sei que o Senhor pode escutar as nossas orações. Senhor, abre os olhos e vê. Ouve, Senhor, todas as palavras do rei da Síria, Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Senhor, o Senhor não ouviu as ameaças. Olha o que esse homem está dizendo, este homem mau e violento, que ele vai invadir a nossa cidade, vai matar as pessoas aqui, falou que vai vencer o Senhor, como se ele pudesse fazer isso. Senhor, ouve. Então, Ezequias também nos ensina, irmãos, que há lugar para a ousadia na oração. Muitas vezes a gente fica com medo, pensando que ser humilde é também não pedir nada para Deus, mas há lugar também para uma ousadia humilde e, vamos dizer assim, reverente na presença de Deus, um pedido ousado. Senhor, ouve. Senhor, abre os teus olhos. Nós nos lembramos, irmãos, da oração de Daniel, no capítulo 9, versos 18 e 19. Olha a oração do profeta. Inclina, muito parecido o pedido de Daniel. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel capítulo 9, versos 18 e 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retarde, Senhor, não demore, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu
nome. Então vejam que o próprio profeta Daniel ora da mesma forma, humilde, mas com uma ousadia reverente diante do Senhor. Um sexto princípio, que também nós podemos aprender através desse texto, dessa oração, é que Ezequias, irmãos, foi completamente verdadeiro. Ele não criou uma situação tentando conversar e tentando persuadir Deus de agir em seu favor. Ezequias, ele foi verdadeiro. Verso 17: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações das suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Então aquilo ali era uma realidade, não era brincadeira. Ezequias, então, ele diz a verdade, irmãos, na sua oração. E muitas vezes é também o que nos falta. Nós, na nossa cabeça limitada e pecaminosa, nós pensamos que podemos ludibriar Deus, podemos enganar ou convencer o Senhor, sendo que Ele sabe de todas as coisas. Então, um princípio fundamental também na nossa oração é a nossa sinceridade. Muitas vezes você está chateado, você está magoado, você está triste, e você fica assim: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Sendo que você deveria estar com o seu coração rasgado diante de Deus, dizendo: Senhor, estou chateado, Senhor, estou triste, Senhor, estou angustiado, Senhor, estou deprimido, Senhor, me ajuda, porque eu não tenho força para suportar isso. Sinceridade, irmãos, verdade no nosso relacionamento com Deus. Hebreus, no capítulo 10, versos 19 a 22, a palavra de Deus diz assim: olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Intrepidez, entra no Santo dos Santos, por causa de Jesus. O texto diz: pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Olha o que o texto diz. Então Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente mediador entre nós e Deus, Ele possibilitou que nós pudéssemos ter essa entrada no Santo dos Santos. Então o que o texto da palavra de Deus nos diz? Entre no Santo dos Santos. Entre na presença de Deus com intrepidez. Por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, você tem acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Então entre, mas com um sincero coração, com verdade, com um coração honesto, com certeza de fé. Ainda diz o texto de Hebreus, no capítulo 10, certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Verdade, honestidade, sinceridade, irmãos, na presença de Deus. Em João capítulo 4, no verso 23, Jesus diz assim: olha, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai busca, que o Pai procura para os seus adoradores. Então, sinceridade. E um último princípio aqui, o sétimo, que nós podemos concluir desse texto, é que Ezequias, toda a sua oração, todo o seu pedido, era para a glória de Deus. Ele diz no verso 19: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Qual que era o objetivo? O que Ezequias, o rei, estava pensando? Ele estava pensando na vitória do povo para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse conhecido e glorificado. Todos os outros deuses de todas as outras nações haviam caído, haviam sido mortos, haviam perdido as suas batalhas. Mas se Deus vence aquela batalha, se Deus entra naquela guerra e vence esse tão poderoso exército, então o nome de Deus seria glorificado. E assim, irmãos,
também devemos ser nós, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas tribulações. Senhor, cura-me. Cura-me por quê? Para a sua glória, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado. Senhor, livra-me dessa dificuldade financeira. Para quê? Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Para que as pessoas vejam, não que como eu sou bom, como eu consigo, como eu sou forte, nada disso. Mas, Senhor, uma situação completamente impossível como essa, difícil. Se o Senhor fizer um milagre, Deus, o seu nome será exaltado e será glorificado. Então, esse texto também nos ensina, irmãos, que tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, que seja para a glória de Deus, para que Deus glorifique o seu nome através das nossas vidas. Então, vou voltar aqui, porque foram 7 princípios, né? Então, vou voltar aqui só para que nós nos lembremos. Então, primeiro, que Ezequias nos ensina através desse texto, né, é que nós devemos apresentar todos os nossos problemas e dificuldades em primeiro lugar a Deus. Antes de fazermos planos, antes de possamos tentar resolver a coisa da nossa forma e da nossa maneira. Primeira atitude, leve o seu problema para o Senhor em oração. Segundo princípio que nós aprendemos, Ezequias orou ao Senhor de forma particular. Tenha tempo com Deus, lute com Deus sozinho, passe tempo com Deus sozinho, tenha tempo com o Senhor. Terceiro princípio, Ezequias na sua oração, ele inicia a sua oração exaltando o nome e a glória de Deus. Princípio da sua oração. Quarto princípio, Ezequias foi humilde. O quinto, Ezequias foi humilde, mas também teve lugar para ser ousado no seu pedido, no seu clamor ao Senhor. Sexto princípio, Ezequias foi sincero, foi verdadeiro. Ele expôs tudo aquilo que o seu coração estava clamando naquele momento. E em sétimo, ele vindicou, ele clamou pela glória de Deus. Aquilo ali, aquela vitória, ou a solução daquela afronta, daquela dificuldade, seria para a glória de Deus. E como que Deus respondeu esse pedido de Ezequias, para que possamos finalizar? Se você for para o verso 35 do capítulo 19, você vai ver que após uma palavra, uma promessa de Deus para Isaías, Deus ele resolve aquela situação. Como? Então, verso 35 do capítulo 19, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. E na sua Bíblia eu creio que está em letra maiúscula aí, né? O anjo do Senhor com letra maiúscula. O anjo da aliança. E feriu no arraial dos assírios, no assentamento onde estavam aqueles soldados, 185 mil homens. Um anjo, o anjo do Senhor. Ele feriu 185 mil homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres, ou seja, estavam mortos. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus respondeu ou não respondeu à oração de Ezequias, do rei Ezequias? Respondeu. O anjo do Senhor veio sobre o acampamento dos assírios, o acampamento que já estava montado para invadir Judá. E o anjo do Senhor matou 185 mil homens, irmãos. Não são 185, nem 1850. São 185 mil homens de guerra. Homens que não haviam perdido as suas batalhas e que haviam vencido todas as outras guerras. Então, irmãos, nós aprendemos que quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas dificuldades não são nossas, são de Deus. Lembro-me quando Paulo está na estrada de Damasco, caminhando para prender os chamados do caminho, né, os cristãos,
e alguns seriam presos, outros talvez até mortos, o Senhor Jesus aparece de forma gloriosa para Paulo e diz assim: Paulo, por que me persegues? Né? Deus, Ele toma para si o seu povo de forma que todas as ameaças, as afrontas, não são apenas do seu povo, mas são do próprio Deus. E quando nós reconhecemos isso e colocamos a nossa confiança em Deus, Ele mesmo assume a responsabilidade de lutar em nosso favor. Amém? Vamos orar então nesse momento? Senhor, obrigado, ó Deus, pela sua palavra. Obrigado por esse texto maravilhoso, o relato desse fato inspirado pelo Senhor. E nós aprendemos, ó Deus, como devemos nos colocar diante do Senhor. Nos ensina, Pai, através da sua palavra sempre, como devemos agir, como devemos proceder diante das dificuldades e dos problemas, como devemos enfrentar, ó Deus, os grandes desafios que estão à nossa frente. Nos ajuda, Senhor, a cada dia pela Tua palavra. Nós oramos gratos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Deus os abençoe.